Tudo foi estudado criteriosamente e com seriedade. Mas este programa tem que ser um programa do povo brasileiro. Todos estaremos mobilizados nesta luta. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo no fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil. As medidas que hoje tomamos só são possíveis de tomar em momentos de extrema necessidade. Nós estávamos às vésperas de uma hiperinflação. Sem as decisões de hoje, a inflação poderia chegar a 1.500% ao ano. E nenhum Estado teve suas instituições preservadas em uma situação. O instante ontem vivido por toda esta nação é e dá a real dimensão desse momento histórico de que todos nós compartilhamos. Hoje, como cabe ao governo eleito, adotamos as medidas prometidas no decorrer da campanha eleitoral. Estava pronta a medida provisória que criava o RV e, na verdade, criava também o real, porque ali estava escrito já que quando a URV fosse impressa como um dinheiro, papelzinho físico, ela mudaria de nome e passaria a se chamar real. Quer dizer, o real nasceu no dia 28 de fevereiro de 1994. No dia 27, que se eu não me engano era um domingo, o presidente Itamar Franco reuniu o Ministério para discutir a medida provisória e naquela ocasião houve um impasse, mais de um talvez, mas o mais importante com o ministro do Trabalho, o Dr. Walter Barelli. E o impasse foi tão sério que no meio do decorrer dessa reunião, que durou praticamente a tarde inteira, eu me lembro de ter entrado na reunião na hora do almoço e sair na hora do jantar, no decorrer dessa reunião, o ministro Fernando Henrique pediu demissão, sim, umas 3 vezes. O Brasil, entre 1980 e 1994, teve uma doença, uma grave doença econômica chamada alta inflação inercial. Quer dizer, a partir de 1995, terminada a alta inflação inercial, o Brasil, infelizmente, passou a ter uma outra doença, que é a alta taxa de juros e a baixa taxa de câmbio. Há toda uma argumentação dizendo que se o governo baixar a taxa de juros, a inflação volta. Mas isso é tolice. A inflação não volta em absoluto se você baixar a taxa de juros. Um dos outros países não volta porque no Brasil há de voltar. Quer dizer, o Brasil tem taxas de juros que são só no Brasil. Para mim, ele foi o grande sacerdote do Plano Real. Mais tarde, nós tivemos a grande ajuda do ministro Ciro Gomes. Mas naquele momento, isso é que o povo brasileiro não sabe. Porque de repente também, se só for ler a história do Plano Real, eu sou malandro, eu sou peçarida, não sei mais quem. Não vai ter mais cruzeiro, não vai ter mais URV, não vai ter mais inflação. Real está nascendo a sua moeda. De repente até parece que foi o doutor Cardoso, que nem ministro mais era, que tinha deixado o cargo em março, e nós lançamos o Plano Real a 1º de julho de 94, parece até que foi o doutor Cardoso que assinou a medida provisória. Já que ele tinha assinado a cédula, e eu errei deixando que ele assinasse a cédula, que ele nem constitucionalmente poderia ter assinado a cédula. Eu quero ver no mundo de vocês. Quem tinha coragem de colocar um sociólogo na economia? Né? Que entende menos de matemática que eu, que entende tanto de economia quanto eu. Talvez eu até entenda mais de economia que ele. Qual era a teoria que vigia no Brasil quando começou o Plano Real?
de que agora nós estamos num mundo de livre movimentação de capitais. A taxa de crescimento da produtividade é extraordinária, 7% ao ano. De forma que não temos que pensar em câmbio. Tudo vai funcionar porque o mundo está nos olhando e entregando recursos. E esquecendo de dizer que nós estávamos, na verdade, pagando a maior taxa de juros real que o mundo já viu durante tanto tempo. Um desastre. Um aumento do passivo externo líquido fantástico. Mas enganando a sociedade o tempo todo. De que ela estava se desenvolvendo. Nós consumimos 130 bilhões de dólares financiados pelos estrangeiros em 4 anos.